Imagine um homem de joelhos. Suas mãos tremem, não de medo, mas de uma convicção tão profunda que desafia toda a lógica humana. Diante dele, soldados romanos aguardam sua última palavra. Ele poderia renunciar, poderia simplesmente dizer, não acredito, e voltar para casa, para sua família, para a segurança de uma vida comum. Mas ele não diz. E em segundos, sua história será escrita com sangue. Este não é um homem qualquer. Este é um dos 12. Um dos que caminharam ao lado de Jesus Cristo. Um dos que viram com seus próprios olhos os eventos que dividiram a história da humanidade em antes e depois. Todos conhecem a história da crucificação de Jesus. Filmes foram feitos, livros foram escritos, sermões foram pregados. Mas existe um silêncio ensurdecedor sobre o que aconteceu depois. Sobre aqueles 12 homens que deveriam levar adiante sua mensagem, sobre como cada um deles terminou sua jornada. E principalmente, sobre por que essas histórias foram esquecidas, suprimidas ou simplesmente nunca contadas com a profundidade que merecem. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é ficção, não são teorias conspiratórias ou lendas urbanas. São fragmentos de história preservados em manuscritos antigos, tradições documentadas por historiadores dos primeiros séculos, relatos que sobreviveram através de comunidades cristãs espalhadas desde Roma até a Índia, e até mesmo descobertas arqueológicas que lançam luz sobre esses eventos de 2000 anos atrás. A verdade é que a história dos apóstolos é muito mais dramática, mais violenta e mais inspiradora do que a maioria das pessoas imagina. Cada um deles enfrentou um destino que testou sua fé até o limite absoluto. Alguns foram crucificados, outros decapitados, alguns esfolados vivos, e um deles teve um destino que talvez tenha sido ainda mais difícil do que o martírio. Por que essas histórias não são contadas? Talvez porque são duras demais, talvez porque desafiam nossa zona de conforto, ou talvez porque revelam algo profundo sobre a natureza da convicção humana que nem sempre queremos confrontar. Você está prestes a conhecer não apenas como morreram os 12 apóstolos, mas quem eles realmente foram. Pescadores que se tornaram missionários, coletores de impostos que se tornaram mártires, revolucionários que escolheram uma revolução diferente, homens comuns que fizeram coisas extraordinárias. E no final, independente de suas crenças pessoais, você vai entender por que essas 12 pessoas mudaram o curso da civilização ocidental para sempre. Você está preparado para conhecer a verdade que mudou a história do mundo? Para entender o que aconteceu com os apóstolos, precisamos primeiro entender o mundo em que eles viveram após a morte de Jesus. E esse mundo não era nada acolhedor para quem seguia um homem que havia sido executado como criminoso pelo Império Romano. Era o século I depois de Cristo. Roma dominava o mundo conhecido com mão de ferro. O império se estendia da Britânia à Síria, da Espanha ao Egito. E em cada província, a lei romana era absoluta. Desafiar Roma não era apenas perigoso, era suicídio. Agora, imagine a situação dos apóstolos. Eles seguiam um homem que havia sido crucificado sob acusação de sedição contra César. Um homem que havia sido declarado rei dos judeus, desafiando diretamente a autoridade imperial. Do ponto de vista romano, os seguidores de Jesus eram potenciais revolucionários, células de uma rebelião que precisava ser exterminada antes de se espalhar. As primeiras menções históricas aos cristãos fora dos textos bíblicos vêm de fontes romanas. Historiadores antigos descrevem os seguidores de Cristo como uma superstição perniciosa, uma seita que se recusava a participar dos cultos imperiais obrigatórios. Recusar-se a reconhecer o imperador como divino não era vista como uma questão religiosa pessoal, era traição, era crime capital. O livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, documenta as primeiras perseguições. Mas ele conta apenas o começo da história. Apedrejamentos em Jerusalém, prisões em várias cidades, multidões incitadas contra os pregadores dessa nova fé. E isso era apenas nas regiões da Judéia e áreas próximas. Mas os apóstolos não ficaram em Jerusalém. O mandato que haviam recebido era claro: levar a mensagem até os confins da terra. E foi exatamente isso que fizeram. Tradições históricas preservadas pelos primeiros escritores cristãos
indicam que eles se dispersaram em todas as direções. Para o norte, chegando à atual Turquia e Armênia. Para o oeste, alcançando Roma e possivelmente além. Para o leste, atravessando a Mesopotâmia até a Pérsia. E um deles, segundo relatos antigos, chegou até a Índia. Cada região apresentava seus próprios perigos. Em território romano, havia a perseguição oficial e as leis anticristãs. Nas regiões dominadas pelos partos, havia hostilidade religiosa do zoroastrismo. Na Índia, sistemas de crenças completamente diferentes. E em todos os lugares, a resistência natural de pessoas que não queriam abandonar as religiões de seus ancestrais. Manuscritos antigos preservam detalhes sobre como era ser cristão nessa época. Famílias eram divididas. Pais deserdavam filhos que se convertiam. Comerciantes cristãos eram boicotados. Em algumas cidades, turbas atacavam comunidades inteiras e sempre pairava a ameaça da denúncia às autoridades. Os apóstolos sabiam disso. Eles haviam visto Jesus ser crucificado. Haviam presenciado o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Eles sabiam exatamente qual seria o preço de continuar pregando. E mesmo assim, cada um deles escolheu continuar. Por quê? O que poderia motivar homens comuns a aceitar esse destino? Essa é a pergunta que atravessa toda essa história. E a resposta está não apenas no que eles acreditavam, mas no que eles haviam testemunhado. O mundo após a crucificação era um lugar onde dizer "eu sigo Jesus Cristo" era equivalente a assinar sua sentença de morte. E ainda assim, o movimento cresceu. De 12 homens iniciais para milhares, depois dezenas de milhares, espalhando-se por todo o império e além. E tudo começou com a escolha desses 12 homens de não recuar. Agora vamos conhecer a história de cada um deles, e você vai perceber que o que os manteve firmes não foi fanatismo cego, foi algo muito mais profundo. Se você está gostando de descobrir essas verdades históricas, que raramente são contadas com profundidade, considere se inscrever no canal. Aqui, nosso compromisso é trazer conhecimento sério, baseado em pesquisas e fontes confiáveis, para que você possa formar sua própria compreensão sobre esses eventos que moldaram nossa civilização. Vamos continuar essa jornada juntos. Se existe uma história de transformação que desafia tudo o que sabemos sobre natureza humana, é a história de Pedro. Porque este homem não começou como herói. Ele começou como um pescador rude, impulsivo, muitas vezes covarde, e terminou como a rocha sobre a qual se construiu uma das maiores instituições da história humana. Simão Pedro era seu nome completo. Um pescador do Mar da Galileia, casado, dono de um pequeno negócio com seu irmão André. Nada em sua origem sugeria que ele se tornaria uma figura central na história mundial. Mas Jesus viu algo nele. E mudou seu nome de Simão para Pedro, que significa rocha, uma profecia que levaria décadas para se cumprir. Os evangelhos não escondem as falhas de Pedro. Ele era o apóstolo que falava antes de pensar, o que prometia lealdade eterna e depois negava conhecer Jesus 3 vezes antes do amanhecer, o que foi chamado de Satanás pelo próprio Cristo quando tentou impedi-lo de ir para Jerusalém. Pedro era humano demais, falho demais para ser transformado em santo de gesso pelas tradições religiosas. Mas algo mudou nele após a ressurreição de Jesus. O livro de Atos descreve um Pedro completamente diferente, corajoso, eloquente, disposto a enfrentar as mesmas autoridades que haviam crucificado seu mestre. Preso, açoitado, ameaçado, mas nunca mais recuando. Tradições históricas preservadas desde o século II depois de Cristo indicam que Pedro eventualmente chegou a Roma, a capital do império, o coração do poder que havia executado Jesus. Por que ele foi para lá? Escritos antigos sugerem que a comunidade cristã romana estava crescendo e precisava de liderança. E Pedro, agora reconhecido como líder entre os apóstolos, respondeu ao chamado. Roma, no primeiro século, era uma cidade de 1 milhão de habitantes, magnífica em sua arquitetura, brutal em sua política e profundamente hostil a qualquer grupo que não se curvasse ao culto imperial. Pregar sobre um rei que não fosse César era convite direto ao martírio. Relatos históricos situam a morte de Pedro durante a perseguição de Nero aos cristãos. Nero,
o imperador que, segundo historiadores romanos antigos, incendiou parte de Roma e culpou os cristãos para desviar as suspeitas de si mesmo. O que se seguiu foi uma das primeiras perseguições organizadas. Cristãos foram queimados vivos como tochas humanas. Outros foram vestidos em peles de animais e jogados aos cães. E Pedro estava no centro dessa comunidade. A tradição mais antiga sobre a morte de Pedro, preservada em textos cristãos dos séculos II e III, afirma que ele foi crucificado. Mas há um detalhe que torna a história ainda mais impressionante. Ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Esse detalhe é impossível de verificar com certeza absoluta. Não existe um relatório oficial romano da execução, mas a tradição é consistente através de múltiplas fontes antigas independentes, e há algo nela que soa verdadeiro ao caráter de Pedro, tal como conhecemos dos evangelhos, o homem impulsivo que prometia lealdade acima de todos os outros, o pescador que queria sempre fazer mais. Mesmo na morte, ele queria fazer diferente. Escavações arqueológicas sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano, revelaram uma necrópole antiga, um cemitério do primeiro século. Ali foi encontrada uma simples tumba, marcada com grafites antigos, que incluem variações do nome Pedro. Estudiosos debatem se são realmente os restos do apóstolo. Algumas análises arqueológicas sugerem que a localização corresponde a tradições muito antigas sobre o local de seu sepultamento. Outras pesquisas permanecem cautelosas, mas o fato é que desde os primeiros séculos, os cristãos de Roma acreditavam que Pedro estava enterrado naquele local específico. O que não está em debate é o impacto de Pedro. 2 escritos do Novo Testamento são atribuídos a ele. Sua influência moldou a estrutura da igreja primitiva e sua transformação, de pescador covarde a líder disposto a morrer por suas convicções, tornou-se o arquétipo da conversão cristã. Pedro viveu talvez 64 anos, 3 deles ao lado de Jesus, o resto dedicado a espalhar uma mensagem pela qual finalmente deu sua vida. A rocha que Jesus havia visto nele finalmente se solidificou, não em sua força, mas em sua disposição de admitir fraqueza e continuar mesmo assim. Quando os soldados romanos o prenderam naquele dia em Roma, Pedro não era mais o pescador da Galileia. Ele era algo que o império não conseguia compreender. Um homem livre mesmo nas correntes. Um homem que havia encontrado algo mais valioso que a própria vida e que escolheu conscientemente dar essa vida pela verdade em que acreditava. A cruz invertida se tornou símbolo de Pedro através dos séculos. Um lembrete de que às vezes a maior coragem não está em como vivemos, mas em como escolhemos morrer. Existe uma crueldade peculiar em ser o irmão de alguém famoso. Você compartilha o sangue, compartilha as memórias, mas nunca compartilha o holofote. André viveu essa realidade de forma mais intensa do que a maioria pode imaginar. Ele foi o primeiro a seguir Jesus, o primeiro a chamar seu irmão Pedro, o primeiro a trazer outros ao Mestre. Mas na história ele é sempre o irmão de Pedro, o apóstolo esquecido. André, assim como seu irmão, era pescador, mas há um detalhe fascinante em seu chamado que os evangelhos preservam. Antes de seguir Jesus, André era discípulo de João Batista. Ele estava buscando algo, uma verdade mais profunda, uma transformação que a vida comum não oferecia. Quando João apontou para Jesus e disse, "Eis o Cordeiro de Deus", André foi o primeiro a seguir. Ele encontrou algo naquele carpinteiro de Nazaré que mudou sua vida para sempre. E a primeira coisa que André fez foi buscar seu irmão. "Encontramos o Messias", disse ele a Pedro. Essa cena, brevemente relatada no Evangelho de João, define quem André era. Não o líder, não o porta-voz, mas o conector, o que trazia pessoas até Jesus. Mais tarde, seria André quem traria o menino com 5 pães e 2 peixes. André quem serviria de ponte quando alguns gregos queriam ver Jesus. Sempre nos bastidores, sempre facilitando, nunca no centro das atenções. Após a morte e ressurreição de Jesus, tradições históricas antigas indicam que André viajou para o norte. Alguns relatos o colocam na região da Sítia, norte do Mar Negro.
outros na região da Acaia, na Grécia. O que permanece consistente através de múltiplas fontes é que ele eventualmente chegou à cidade de Patras, no Peloponeso. Patras era uma cidade romana importante, um porto estratégico. E segundo tradições preservadas desde os primeiros séculos cristãos, foi lá que André desenvolveu uma comunidade de seguidores. Manuscritos antigos descrevem seus anos de pregação, as conversões que provocou e, inevitavelmente, a atenção hostil que atraiu das autoridades. A história de sua morte é preservada em documentos cristãos dos séculos seguintes, baseados em tradições orais mais antigas. O procônsul romano de Acaia, preocupado com o crescimento do cristianismo, teria ordenado a prisão de André. Houve um julgamento. André recusou-se a sacrificar aos deuses romanos. A sentença foi crucificação. Mas aqui, a história ganha um detalhe distinto. Tradições antigas afirmam que André foi amarrado, não pregado, a uma cruz em forma de X. Por quê? Algumas interpretações sugerem que foi uma forma de prolongar seu sofrimento. Outras que André, como seu irmão, pediu para não morrer da mesma forma que Cristo. O formato X da cruz ficou conhecido como Cruz de Santo André e aparece em bandeiras e brasões até hoje. O que os relatos enfatizam é a duração de seu martírio. Amarrado à cruz, André teria ficado vivo por 2 dias. E durante esse tempo, conta a tradição, ele continuou pregando aos que passavam. Seus últimos dias foram gastos fazendo o que sempre fez, conectando pessoas à mensagem em que acreditava. Não há como verificar cada detalhe dessas tradições. Não existe registro oficial romano de sua execução, mas o padrão é consistente com o que sabemos sobre perseguições cristãs da época. E a cruz em X tornou-se símbolo tão fortemente associado a André que sua historicidade, embora debatível, parece enraizada em alguma memória histórica real. O que não está em debate é que André viajou longe de sua Galileia natal, que ele pregou em regiões hostis, que ele morreu por suas convicções, e que, ao contrário de seu irmão mais famoso, ele morreu em relativa obscuridade, do jeito que viveu sempre à sombra de outros, mas não menos importante. Há uma lição dolorosa e bonita na história de André. Nem toda contribuição vem com reconhecimento, nem todo sacrifício é lembrado em monumentos. Às vezes, as pessoas mais importantes são aquelas que nunca buscaram ser importantes. Aquelas que simplesmente fizeram o que precisava ser feito, conectaram quem precisava ser conectado e deram suas vidas silenciosamente, sem esperar aplausos. André foi o primeiro a seguir Jesus, mas talvez tenha sido o último a buscar glória por isso. E nisso, ele pode ter sido o mais fiel de todos ao espírito da mensagem que pregava. A cruz em X é um lembrete, não de como ele morreu, mas de como ele viveu. Sempre em segundo plano, sempre fazendo o necessário, sempre apontando para algo maior que si mesmo. Deixe nos comentários, você já tinha ouvido falar sobre André e sua cruz em formato de X? Muitas vezes, os irmãos de figuras famosas ficam na sombra da história. Compartilhe o que você sabia sobre ele antes deste vídeo. Imagine estar lendo um documento histórico de 2000 anos atrás e encontrar 2 homens com o mesmo nome fazendo parte do mesmo grupo de 12 pessoas. A confusão é inevitável. E é exatamente essa confusão que cerca os 2 Tiagos, 2 apóstolos cujas histórias são tão diferentes quanto seus destinos, mas que compartilham o mesmo nome e a mesma disposição de morrer por aquilo em que acreditavam. Tiago Maior, o primeiro mártir. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João. Eles eram pescadores, sócios de Pedro e André. Mas havia algo de especial nestes 2 irmãos que Jesus enxergou imediatamente. Ele os chamou de Boanerges, filhos do trovão. Não era elogio necessariamente, era uma descrição de temperamento. Impetuosos, apaixonados, talvez até violentos quando provocados. Os evangelhos capturam momentos que revelam essa natureza. Quando uma aldeia samaritana recusou hospitalidade a Jesus, foram Tiago e João que sugeriram: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Jesus repreendeu essa impulsividade, mas não a eliminou completamente. Apenas a redirecionou. Tiago fazia parte do círculo íntimo de Jesus.
Ele estava no Monte da Transfiguração. Estava no Getsêmani na noite da prisão. Ele viu coisas que apenas 3 apóstolos testemunharam, e isso moldou sua fé de uma forma que o tornou implacável em sua pregação após a ressurreição. O livro de Atos dos Apóstolos registra seu destino em uma única sentença devastadora. Naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns da igreja a fim de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Foi por volta do ano 44 depois de Cristo. Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, estava governando a Judéia. Tentando ganhar favor com as autoridades judaicas, ele decidiu perseguir os líderes cristãos. Tiago, sendo proeminente, foi um alvo óbvio. A execução foi por decapitação, rápida, eficiente, sem cerimônia. Tiago se tornou o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, o filho do trovão silenciado pela espada romana. Ele não teve anos de pregação como outros. Não viajou para terras distantes. Sua jornada foi curta, mas intensa. Uma tradição medieval impossível de verificar historicamente afirma que seu corpo foi posteriormente levado para a Espanha, onde se tornou o centro do famoso Caminho de Santiago. Estudiosos debatem essa tradição, mas o que não está em debate é que Tiago foi o primeiro a pagar com a vida, e sua morte encorajou os outros. Se o primeiro mártir entre os apóstolos morreu com convicção, isso dizia algo sobre a veracidade do que todos haviam testemunhado. Tiago Menor, o líder de Jerusalém. O outro Tiago tinha um desafio diferente. Ele é identificado em textos antigos como Tiago, o irmão do Senhor, embora o relacionamento exato seja debatido por estudiosos. Algumas tradições cristãs o veem como o irmão biológico de Jesus, outras como primo ou meio-irmão de casamento anterior de José. O que importa é que ele tinha uma conexão familiar com Jesus, e isso lhe dava autoridade especial na comunidade cristã primitiva. Curiosamente, durante o ministério de Jesus, Tiago não acreditava nele. O Evangelho de João preserva esse detalhe incômodo. Os irmãos de Jesus não criam nele. Algo mudou após a ressurreição. Paulo menciona em suas cartas que Jesus apareceu especificamente a Tiago. Essa experiência transformou um cético em um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Tiago se tornou o líder da comunidade de Jerusalém. Enquanto Pedro viajava, enquanto Paulo pregava aos gentios, Tiago permanecia na Cidade Santa, guiando a igreja-mãe. O livro de Atos o mostra presidindo o importante concílio de Jerusalém, tomando decisões sobre como gentios convertidos deveriam ser tratados. Ele era respeitado mesmo por aqueles que não compartilhavam sua fé. A epístola de Tiago no Novo Testamento é atribuída a ele, embora estudiosos debatam a autoria. O que chama a atenção no texto é sua ênfase em ações práticas, não apenas fé verbal. A fé sem obras é morta, ele escreveu. Era o pensamento de um homem que havia visto seu próprio irmão viver o que pregava e que exigia o mesmo padrão de seus seguidores. O historiador judeu Joséfo, escrevendo no final do primeiro século, fornece um raro relato não cristão da morte de Tiago. Segundo Joséfo, após a morte do procurador romano Festo e antes da chegada de seu sucessor, o sumo sacerdote Ananias aproveitou o vácuo de poder para agir contra Tiago. Ele convocou o sinédrio e acusou Tiago de violar a lei judaica. A sentença foi apedrejamento. Tradições cristãs antigas adicionam detalhes dramáticos. Algumas fontes afirmam que Tiago foi jogado do pináculo do templo antes do apedrejamento, e ele orou por seus executores enquanto morria. Que suas últimas palavras ecoaram as de Jesus: Pai, perdoa-lhes. Esses detalhes são impossíveis de verificar independentemente, mas o fato básico permanece. Tiago, líder respeitado em Jerusalém, foi executado por autoridades judaicas por volta do ano 62 depois de Cristo. 2 Tiagos, uma lição. O contraste entre os dois é instrutivo. Tiago Maior morreu cedo, em chamas de glória, primeiro mártir entre os 12. Tiago Menor viveu décadas, liderando pacientemente, construindo institucionalmente e finalmente dando sua vida quando já era um ancião respeitado. Um morreu pela espada romana, execução rápida de um império que via cristãos como ameaça política. O outro
morreu por apedrejamento judaico, punição religiosa de uma tradição que via a mensagem cristã como blasfêmia. 2 homens, mesmo nome, mesma fé, destinos diferentes, mas mesmo fim. E juntos, suas histórias ilustram que o martírio não tem uma única face. Não é sempre dramático e súbito. Às vezes, é o fim de uma longa jornada de fidelidade. Às vezes, é a interrupção abrupta de uma vida em seu auge. Mas em ambos os casos, o que os manteve firmes foi a mesma convicção. Eles haviam visto algo que valia mais que a vida. E quando chegou o momento de escolher entre renunciar a essa verdade ou morrer por ela, ambos escolheram a morte. Os 2 Tiagos nos lembram que não existe um único caminho do martírio. Existe apenas a escolha. E eles fizeram a mesma escolha, cada um à sua maneira, cada um no seu tempo. Se você espera que todas as histórias dos apóstolos terminem em execuções dramáticas, a história de João vai surpreendê-lo, porque João viveu. Ele foi o único dos 12 que morreu de morte natural, velho e cercado por discípulos. E, no entanto, quando você conhece sua história completa, percebe que às vezes sobreviver é o fardo mais pesado de todos. João era o irmão mais novo de Tiago, filho de Zebedeu. O mesmo temperamento impetuoso, a mesma paixão ardente. Mas havia algo diferente nele. Uma profundidade contemplativa que os evangelhos capturam na forma como ele é retratado. Ele era o discípulo que Jesus amava. Não porque Jesus não amasse os outros, mas porque João tinha uma capacidade especial de proximidade, de intimidade, de compreensão silenciosa. Nos momentos mais críticos da vida de Jesus, João estava presente. Na crucificação, quando todos os outros haviam fugido, João estava aos pés da cruz. E foi a ele que Jesus confiou sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Imagine carregar esse peso, não apenas a memória de ter visto seu mestre morrer, mas a responsabilidade de cuidar da mãe dele. Após a ressurreição e ascensão, João se tornou um dos pilares da igreja em Jerusalém. Ele estava com Pedro quando curaram o paralítico na porta do templo. Foi preso com Pedro. Enfrentou o sinédrio ao lado dele. Mas ao contrário de Pedro, que viajou extensivamente, João parece ter permanecido em Jerusalém por mais tempo, cumprindo sua promessa de cuidar de Maria. Quando Jerusalém começou a se tornar perigosa demais, tradições antigas indicam que João eventualmente se mudou para Éfeso, na atual Turquia. E foi lá que sua história ganhou contornos de resistência silenciosa. Relatos históricos cristãos dos séculos seguintes preservam uma tradição dramática. Durante a perseguição do imperador Domiciano aos cristãos, por volta do ano 95, João teria sido levado a Roma. Lá, tentaram executá-lo de uma forma particularmente brutal, mergulhando-o em óleo fervente. Mas, segundo a tradição, ele sobreviveu milagrosamente. Frustrados, os romanos o exilaram para a ilha de Patmos. Essa história do óleo fervente é impossível de verificar historicamente. Não há documentação romana que a confirme. Pode ser uma lenda desenvolvida posteriormente para explicar como João escapou do martírio. Mas o exílio em Patmos é mencionado pelo próprio João no livro de Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Patmos era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, usada pelos romanos como colônia penal. Isolado, áspero, um lugar para esquecer dissidentes. E foi nesse exílio forçado que João escreveu o Apocalipse, um dos textos mais enigmáticos e influentes da literatura mundial. Visões do fim dos tempos, mensagens às 7 igrejas da Ásia, imagens de dragões e bestas e uma nova Jerusalém descendo do céu. O que motiva alguém a escrever sobre o fim do mundo? Talvez seja o que você faz quando todos os seus amigos estão mortos. Quando você é o último sobrevivente de um grupo que mudou a história. Quando você carrega sozinho a memória de coisas que apenas 12 pessoas testemunharam. Após a morte de Domiciano, João foi aparentemente libertado e retornou a Éfeso. E foi lá, já muito idoso, que ele escreveu ou ditou seu evangelho, o Evangelho de João. É completamente diferente dos outros 3. Mais teológico, mais contemplativo, mais focado no significado profundo dos eventos do que nos eventos em si. Tradições cristãs antigas
descrevem João como extremamente idoso em Éfeso, tão fraco que tinha que ser carregado para as reuniões da comunidade. E sua mensagem havia se destilado a uma única frase que ele repetia constantemente: filhinhos, amem-se uns aos outros. Quando perguntaram por que ele sempre dizia a mesma coisa, ele respondeu: porque é o mandamento do Senhor, e se apenas isso for feito, é suficiente. O homem que uma vez quis fazer descer fogo do céu sobre inimigos havia se transformado no apóstolo do amor. A idade, o sofrimento, ser testemunha da morte de todos os seus companheiros, tudo isso o havia refinado até restar apenas o essencial. João morreu em Éfeso, provavelmente entre os anos 98 e 100, aos 90 e tantos anos. O único dos 12 a morrer em sua cama, o único a escapar do martírio violento. Mas será que ele realmente escapou? Pense no peso de ser o último, de carregar sozinho as memórias de 3 anos que mudaram tudo, de ver, um por um, seus irmãos sendo executados, Pedro crucificado, Tiago decapitado, os outros caindo em terras distantes. E você permanece, ano após ano, década após década, envelhecendo, lembrando, testemunhando sozinho. Existe um martírio do corpo e existe um martírio da alma. João experimentou o segundo. Ele viveu tempo suficiente para ver o cristianismo transformado de um pequeno movimento judaico em uma força que se espalhava por todo o império. Viveu para ver as perseguições aumentarem e diminuírem. Viveu para ver segunda e terceira gerações de cristãos que nunca conheceram Jesus pessoalmente, dependendo de seu testemunho. 3 livros do Novo Testamento levam seu nome: o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o Apocalipse. Juntos, eles formam uma teologia completa. O Evangelho conta a história. As epístolas explicam como viver. O Apocalipse promete que o fim não é o fim, que existe algo além do sofrimento. A tradição de que João foi o único a escapar da morte violenta não é uma história de sorte, é uma história de resistência, de continuar quando todos os outros se foram, de manter viva uma chama quando seria mais fácil deixá-la apagar, de ser fiel não apenas por 3 anos, mas por 7 décadas. Quando João finalmente fechou seus olhos pela última vez em Éfeso, ele era o único elo vivo com os dias em que Jesus caminhava pela Galileia. O último homem na terra que podia dizer: eu estava lá, eu vi, eu toquei, eu sei. E com sua morte, uma era terminou. A era das testemunhas oculares. Tudo o que viria depois dependeria da palavra escrita e da fé transmitida. João nos ensina que nem todo sofrimento vem na forma de espadas e cruzes. Às vezes vem na forma de anos vazios, de camas vazias onde amigos costumavam dormir, de cadeiras vazias onde companheiros costumavam sentar. Às vezes o maior ato de fé é simplesmente continuar vivendo, continuar testemunhando, continuar amando, quando seria muito mais fácil desistir. O discípulo que Jesus amava, amou de volta até seu último suspiro. E talvez seu martírio, lento e silencioso ao longo de décadas, tenha sido o mais difícil de todos. Se você olhar um mapa do mundo antigo e traçar as rotas que os apóstolos percorreram, você vai se surpreender. Esses homens não ficaram em Jerusalém pregando para quem já conhecia as histórias de Jesus. Eles se dispersaram, foram para regiões onde o nome de Cristo nunca havia sido pronunciado, para culturas completamente diferentes, para línguas que mal conseguiam falar. E 3 deles, Filipe, Bartolomeu e Mateus, levaram essa missão aos limites extremos do mundo conhecido. Filipe, o evangelista da Anatólia. Filipe era de Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André. Mas, ao contrário de seus conterrâneos pescadores, Filipe parece ter tido uma abordagem mais intelectual à fé. No Evangelho de João, é Filipe quem traz Natanael, Bartolomeu, a Jesus com argumento racional. Vem e vê. Ele queria que as pessoas experimentassem, não apenas acreditassem. Após Pentecostes, tradições antigas preservadas por escritores cristãos dos primeiros séculos indicam que Filipe pregou extensivamente na região da Frígia, parte da atual Turquia. Essa era uma região helenística, fortemente influenciada pela cultura grega, com uma mistura complexa de religiões pagãs e cultos mistéricos.
Manuscritos antigos situam Filipe eventualmente na cidade de Hierápolis, conhecida por suas fontes termais. Era um centro religioso importante, com templos dedicados a várias divindades. Pregar monoteísmo ali era desafiar toda a estrutura econômica e social da cidade. Tradições cristãs do século II e III relatam que Filipe foi martirizado em Hierápolis. As versões variam nos detalhes. Algumas fontes antigas mencionam crucificação, outras falam de apedrejamento. O consenso é que ele morreu por recusar-se a participar de rituais pagãos e por converter pessoas influentes da cidade. Descobertas arqueológicas em Hierápolis no século XXI revelaram uma estrutura identificada por alguns pesquisadores como o Martírium de São Filipe, um memorial construído no século V no local onde se acreditava que ele havia sido executado. Isso confirma que, desde muito cedo, comunidades cristãs da região associavam Filipe a Hierápolis. Bartolomeu, a jornada impossível. Bartolomeu, também chamado Natanael nos evangelhos, tem uma história ainda mais extraordinária. Tradições antigas o colocam viajando para algumas das regiões mais remotas e hostis do mundo antigo: Armênia, Mesopotâmia e, segundo alguns relatos, até a Índia. A tradição armênia sobre Bartolomeu é particularmente forte. Manuscritos antigos preservados pela Igreja Apostólica Armênia afirmam que Bartolomeu e Judas Tadeu pregaram juntos na Armênia, convertendo o rei Polímio e membros da nobreza. Isso teria provocado uma reação violenta de sacerdotes pagãos e do irmão do rei. O martírio de Bartolomeu é descrito nas tradições mais antigas de uma forma particularmente brutal. Ele teria sido esfolado vivo, sua pele removida enquanto ainda estava consciente, um método de execução raro, mas documentado em várias culturas antigas como punição para crimes considerados especialmente graves, como blasfêmia. Essa tradição do esfolamento é tão antiga e consistente que se tornou o símbolo de Bartolomeu na arte cristã. Pinturas medievais e renascentistas o retratam segurando uma faca e sua própria pele. A famosa obra de Michelangelo no Juízo Final da Capela Sistina mostra São Bartolomeu segurando sua pele esfolada. É historicamente verificável? Os detalhes específicos não podem ser confirmados, mas o padrão é consistente. Bartolomeu viajou para regiões extremamente distantes, pregou em culturas hostis e morreu violentamente por suas convicções. Mateus, do cobrador de impostos ao mártir. Mateus tinha o passado mais controverso de todos os apóstolos. Ele era um publicano, um cobrador de impostos para Roma. Em termos modernos, seria como um colaboracionista, alguém que trabalhava para a potência ocupante, lucrando com a opressão de seu próprio povo. Judeus ortodoxos nem tocariam em um publicano. Eram considerados impuros, traidores, escória social. E então Jesus o chamou: "Segue-me." E Mateus deixou tudo. Sua mesa de impostos, seu dinheiro, sua segurança. Trocou riqueza por incerteza. Status, mesmo que negativo, por ostracismo total. O Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, é atribuído a ele, escrito originalmente para uma audiência judaica, citando extensivamente as escrituras hebraicas, para provar que Jesus era o Messias prometido. É a obra de alguém que conhecia profundamente tanto a lei judaica quanto a cultura greco-romana. A obra de alguém tentando construir pontes entre mundos. Quanto ao seu destino final, as tradições divergem significativamente. Algumas fontes antigas o colocam pregando na Etiópia, outras na Pérsia, algumas na Macedônia. Essa diversidade de tradições sugere que informações confiáveis sobre seus últimos anos se perderam muito cedo. O que permanece consistente é que Mateus morreu como mártir. Algumas tradições mencionam que foi morto com uma lança ou espada enquanto celebrava uma liturgia. Outras falam de apedrejamento. Os detalhes específicos são irrecuperáveis, mas o padrão é claro. O homem que uma vez colaborou com Roma morreu recusando-se a colaborar com qualquer poder que exigisse que ele negasse sua fé. A lição das terras distantes. Filipe na Turquia. Bartolomeu na Armênia e possivelmente Índia. Mateus em algum lugar do leste distante.
3 homens que poderiam ter ficado em Jerusalém, pregando para plateias que ao menos compartilhavam seu contexto cultural. Mas eles escolheram ir para onde ninguém os conhecia, onde ninguém falava sua língua, onde tudo era estranho e perigoso. Por quê? Porque a mensagem que carregavam não era para um povo específico, era universal, e eles levaram essa universalidade a sério, mesmo que custasse suas vidas. Cada um deles morreu longe de casa, longe de qualquer pessoa que os conhecesse desde criança, longe de rostos familiares e confortos conhecidos. Eles morreram entre estranhos, em terras estranhas, por amor a estranhos. E foi exatamente assim que o cristianismo se espalhou, não por conquista militar, não por decreto imperial, mas por indivíduos dispostos a ir onde a mensagem ainda não havia chegado, mesmo sabendo que provavelmente não voltariam. Filipe, Bartolomeu e Mateus são os patronos de todo missionário que já deixou sua casa para levar uma mensagem a terras desconhecidas. São os santos dos que escolhem o difícil em vez do fácil, o distante em vez do próximo, o perigoso em vez do seguro. E quando morreram, longe de casa, mas fiéis à sua missão, plantaram sementes que cresceriam em movimentos que durariam milênios. Hierápolis tem cristãos até hoje. A Armênia foi a primeira nação a adotar o cristianismo como religião oficial. As comunidades que eles fundaram sobreviveram a impérios, perseguições e séculos. Não é um mau legado para pescadores e cobradores de impostos que simplesmente decidiram ir aonde foram enviados. Tomé incrédulo. É assim que ele é lembrado por 2000 anos. O apóstolo que duvidou, que exigiu provas, que disse a famosa frase: "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei." Mas existe uma ironia profunda nessa reputação, porque o homem que exigiu as provas mais concretas se tornou o apóstolo que foi mais longe, literalmente, para espalhar a mensagem. E sua história, uma das mais fascinantes e menos conhecidas entre os 12, conecta o cristianismo primitivo à Ásia de uma forma que poucos imaginam. Tomé era cético por natureza. Os evangelhos capturam isso não apenas em sua dúvida sobre a ressurreição, mas em momentos anteriores. Quando Jesus disse que ia para a Judéia mesmo sabendo que queriam matá-lo, foi Tomé quem disse aos outros discípulos: "Vamos nós também para morrermos com ele." Não era otimismo, era realismo sombrio. Tomé via o mundo como ele era, não como queria que fosse. E então Jesus ressuscitado apareceu a ele. Ofereceu exatamente o que Tomé havia pedido: provas físicas. "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado." Tomé tocou. E sua resposta foi a mais profunda confissão de fé nos evangelhos: "Senhor meu e Deus meu." O cético havia se tornado o crente. E quando você se convence depois de duvidar profundamente, sua convicção se torna inabalável. Tomé havia testado sua fé até o limite e ela havia se provado real. Agora nada o deteria. Tradições cristãs extremamente antigas, preservadas tanto em textos siríacos quanto em comunidades cristãs da Índia, afirmam que Tomé viajou para o leste, muito para o leste, atravessando a Mesopotâmia, passando pela Pérsia, até finalmente chegar à costa oeste da Índia. Isso soa como fantasia? Como lenda desenvolvida posteriormente? Aqui está o fato surpreendente. Existem comunidades cristãs no sul da Índia, particularmente no estado de Kerala, que se chamam Cristãos de São Tomé e traçam suas origens diretamente ao apóstolo. Essas comunidades existem há séculos, possivelmente desde o primeiro século, com tradições litúrgicas únicas que precedem qualquer influência cristã europeia posterior. Manuscritos antigos chamados Atos de Tomé, embora com elementos lendários, preservam tradições sobre sua viagem. Segundo esses relatos, Tomé chegou à costa de Malabar, atual Kerala, por volta do ano 52 d.C. Ele teria pregado tanto para comunidades judaicas já estabelecidas na região, quanto para a população local. A Índia do primeiro século era um lugar de sofisticação comercial e cultural impressionante. Havia rotas comerciais bem estabelecidas entre o Império Romano e os reinos indianos. Especiarias, sedas e outras mercadorias fluíam em ambas as direções.
Não é impossível, nem mesmo improvável, que um viajante determinado pudesse fazer essa jornada. Tradições preservadas pelos cristãos de São Tomé, na Índia, descrevem sua pregação, suas conversões e, eventualmente, seu martírio. Segundo esses relatos, Tomé foi morto por uma lança em Milapore, perto da atual Chennai, antiga Madras, por ordem de um rei local cujo conselheiro havia se convertido ao cristianismo. Existe uma basílica de São Tomé, em Chennai, construída sobre o que se acredita ser seu túmulo. Escavações arqueológicas no século XX revelaram estruturas que datam dos primeiros séculos cristãos. A tradição da presença de Tomé é tão antiga e tão consistente que mesmo historiadores céticos admitem que algo significativo conecta o cristianismo primitivo àquela região. Estudiosos debatem a historicidade exata dos detalhes. É impossível provar conclusivamente que o Tomé histórico chegou à Índia, mas a existência de comunidades cristãs antigas na região, com tradições litúrgicas distintas e reivindicações consistentes sobre suas origens, é fato histórico inegável. O que isso significa? Significa que é possível, talvez até provável, que o apóstolo mais cético se tornou o mais aventureiro, que o homem que precisou tocar as feridas de Jesus levou aquela certeza física até os confins do mundo então conhecido. Pense na distância. De Jerusalém a Querala são mais de 5.000 quilômetros, em estradas romanas parciais, depois em rotas comerciais através de desertos e montanhas, finalmente em navios atravessando o Oceano Índico. Meses de viagem, talvez anos. Culturas completamente alienígenas, línguas ininteligíveis. Religiões antigas como o hinduísmo e o budismo que haviam desenvolvido filosofias sofisticadas milênios antes do cristianismo. E Tomé chegou com sua mensagem. Um carpinteiro judeu crucificado em Jerusalém era o salvador do mundo. Imagine a audácia. Imagine a convicção necessária para fazer essa afirmação em uma terra onde deuses e filosofias já se contavam aos milhares. Mas ele fez. E segundo as tradições, pessoas acreditaram. Não em massa, mas o suficiente para plantar uma semente que cresceria em comunidades que sobreviveriam 2.000 anos de história tumultuada. Quando a lança atravessou Tomé em Milapore, o duvidoso estava a mais de 5.000 quilômetros de onde havia tocado as feridas de Jesus. Estava entre pessoas que nunca ouviriam diretamente de Pedro ou João. Estava completamente sozinho, exceto pela convicção que havia testado até o limite e encontrado verdadeira. Tomé nos ensina que dúvida não é o oposto de fé. Às vezes, dúvida é o caminho para a fé mais profunda, porque quando você questiona tudo e ainda assim encontra algo que resiste a todo questionamento, você encontrou algo digno de sua vida, digno até de sua morte em uma terra distante onde ninguém sabe seu nome. Antes de continuarmos com os últimos apóstolos, me conta, de onde você está assistindo este vídeo? Será que você está em algum lugar onde um desses apóstolos pisou há 2.000 anos? A história deles é mais próxima de você do que imagina. Deixe sua cidade ou país nos comentários. Existem pessoas que passam pela história como sussurros, mencionadas brevemente, registradas de passagem. Suas histórias preservadas apenas em fragmentos, em tradições que sobreviveram mais por persistência do que por documentação clara. Simão, o Zelote e Judas Tadeu são esses sussurros, os apóstolos esquecidos. Mas seus sussurros contam histórias de coragem extraordinária. Simão, o Zelote, do revolucionário ao pacifista. Simão tinha um título que dizia tudo sobre quem ele era antes de conhecer Jesus: o Zelote. Os Zelotes eram revolucionários judeus, nacionalistas radicais que acreditavam em resistência armada contra Roma. Eles não eram terroristas no sentido moderno, mas eram combatentes da liberdade ou insurgentes, dependendo de sua perspectiva. Carregavam facas escondidas, sabotavam operações romanas, assassinavam colaboradores quando necessário, e um desses homens se tornou apóstolo de Cristo. Imagine a tensão inicial no grupo. Mateus, o cobrador de impostos que trabalhava para Roma. Simão, o zelote que mataria colaboradores como Mateus. E Jesus, o rabino pacifista que pregava amor aos inimigos, os colocou no mesmo grupo de 12. Era intencional? Claro que era.
Jesus estava fazendo uma declaração. Sua mensagem transcendia política, transcendia nacionalismo. Podia unir até mesmo inimigos mortais em um propósito comum. O que aconteceu com Simão após Pentecostes é envolto em mistério. Ele é mencionado nas listas de apóstolos, mas não tem nenhuma história individual preservada nos textos canônicos. Ele simplesmente desaparece do registro depois de Atos capítulo 1. Tradições posteriores, preservadas em textos cristãos dos séculos seguintes, o colocam pregando em várias regiões. Algumas fontes o situam no Egito, outras na Mesopotâmia. Uma tradição particularmente persistente o conecta a Judas Tadeu, afirmando que os dois pregaram juntos na Pérsia. A Pérsia do primeiro século era o coração do Império Parta, rival de Roma. Era também o centro do zoroastrismo, uma das religiões organizadas mais antigas do mundo. Pregar uma nova fé ali não apenas desafiava tradições religiosas profundas, mas também podia ser visto como espionagem romana, dado que os partos e romanos estavam em conflito constante. Segundo tradições antigas preservadas principalmente na Igreja Armênia e em fontes sírias, Simão e Judas Tadeu foram martirizados juntos na Pérsia. As versões variam. Algumas falam de morte por espada, outras de serra. Alguns relatos mencionam que foram mortos por sacerdotes zoroastrianos furiosos com as conversões que estavam provocando. Não há documentação independente que confirme esses detalhes. A história de Simão é fragmentada, preservada mais em tradição litúrgica do que em texto histórico. Mas o padrão é consistente com o que sabemos sobre o destino dos outros apóstolos: pregação em região hostil, conversões provocando reação violenta, martírio final. O que é poeticamente apropriado sobre Simão é a transformação implícita em sua história. O homem que uma vez pegou em armas contra Roma morreu desarmado, pregando paz em território inimigo de Roma. O revolucionário violento se tornou mártir pacífico. Ele encontrou uma causa pela qual valia a pena morrer, que não envolvia matar. Judas Tadeu, não o traidor. Imagine carregar um nome maldito. Judas Tadeu tinha o azar de se chamar Judas em uma época em que o outro Judas havia se tornado sinônimo de traição. Para diferenciá-lo, ele era chamado Tadeu, ou Judas não o Iscariotes, uma qualificação que ele não deveria ter que carregar. Ele fez apenas uma pergunta preservada nos evangelhos. Na última ceia, ele perguntou a Jesus: Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Era uma pergunta genuína, confusa. Por que revelar-se apenas a alguns? Por que não uma manifestação pública inegável? A resposta de Jesus foi profunda. Verdadeiras revelações vêm para aqueles que amam e obedecem, não para aqueles que simplesmente observam. Era uma resposta que Judas Tadeu viveria pelos próximos anos de sua vida. Como Simão, Judas Tadeu quase não aparece individualmente no registro do Novo Testamento após a lista inicial de apóstolos. Mas a epístola de Judas no Novo Testamento é tradicionalmente atribuída a ele, embora estudiosos debatam a autoria. É uma carta curta, urgente, advertindo contra falsos mestres e encorajando perseverança na fé. Tradições antigas, especialmente preservadas na Igreja Armênia, contam que Judas Tadeu pregou na Mesopotâmia, Armênia e Pérsia. A tradição mais consistente o conecta a Simão, afirmando que os dois trabalharam juntos nos últimos anos de suas vidas. Segundo essas tradições, eles foram particularmente eficazes na Armênia, convertendo membros da nobreza e possivelmente até membros da família real. Isso teria provocado uma reação de sacerdotes pagãos locais que viram sua influência diminuindo. O martírio conjunto de Simão e Judas Tadeu é comemorado no mesmo dia no calendário litúrgico cristão, 28 de outubro. Tradições sugerem que foram mortos juntos, embora os detalhes específicos variem entre fontes. Alguns relatos mencionam que Judas foi morto com uma clava ou machado. Outros falam de flechas. Como com tantas histórias dos apóstolos menos documentados, a certeza é impossível. O que permanece é que Judas Tadeu viajou para regiões remotas, pregou em culturas hostis e morreu por suas convicções. O homem que perguntou por que Jesus não se revelava ao mundo, passou sua vida revelando Jesus ao mundo, um indivíduo de cada vez.
Na tradição católica, São Judas Tadeu se tornou o santo das causas impossíveis. Pessoas oram a ele quando todas as outras esperanças falharam. É apropriado. O homem com o nome maldito que foi para lugares impossíveis e fez coisas que pareciam impossíveis, se tornou o patrono daqueles que enfrentam o impossível, esquecidos, mas não perdidos. Simão e Judas Tadeu não têm a documentação histórica de Pedro ou Paulo. Não têm o Evangelho de João ou as cartas de Paulo para preservar suas vozes. Suas histórias foram transmitidas, principalmente, através de tradição oral, eventualmente registrada séculos depois, com todos os perigos de distorção e embellishment que isso implica. Mas eles estavam lá, no cenáculo, na Galileia, caminhando com Jesus, testemunhando os milagres, ouvindo os ensinamentos. E quando chegou a hora de espalhar a mensagem, eles foram para lugares cujos nomes a maioria dos outros apóstolos nunca havia ouvido, para culturas que não tinham nenhum contexto para entender um Messias judeu. E ali, longe de qualquer holofote histórico, eles plantaram sementes. Algumas cresceram imediatamente, outras levaram séculos, mas cresceram. A Armênia, onde tradições os colocam pregando, se tornou em 301 d.C. a primeira nação oficialmente cristã do mundo. Séculos de perseguição não apagaram a fé que comunidades ali mantiveram. Será que Simão e Judas Tadeu tiveram algo a ver com isso? Não podemos provar. Mas as tradições persistem porque algo extraordinário aconteceu naquela região nos primeiros séculos cristãos. Os apóstolos esquecidos nos lembram que nem toda história importante é bem documentada, que nem todo herói tem um historiador, que às vezes as pessoas mais importantes são aquelas cujos nomes apenas sussurramos, mas cujas ações ecoam através de milênios. Simão e Judas Tadeu morreram em obscuridade, mas morreram fiéis. E no final, talvez seja tudo o que realmente importa. Imagine ser escolhido para substituir a pessoa mais infame da história cristã. Imagine que seu único propósito conhecido é preencher o vazio deixado por um traidor, que cada vez que alguém menciona seu nome é sempre com a qualificação: aquele que substituiu Judas. Esse foi o fardo de Matias. E sua história, tanto o que sabemos quanto o que não sabemos, diz algo profundo sobre o que significa aceitar um papel difícil sem esperar glória. O livro de Atos preserva o momento de sua escolha. Após a ascensão de Jesus e antes de Pentecostes, os 11 apóstolos restantes estavam reunidos. Pedro se levantou e disse que era necessário substituir Judas para completar o número simbólico de 12. 2 homens foram propostos: José, chamado Barsabás, e Matias. Os critérios eram específicos. Tinha que ser alguém que havia estado com eles desde o batismo de João até a ascensão. Alguém que havia testemunhado todo o ministério de Jesus. Um seguidor de longa data, não um converso recente. Eles oraram. Lançaram sortes, uma prática comum para discernir a vontade divina na tradição judaica. E a sorte caiu sobre Matias, e foi contado com os 11 apóstolos. E então, nada. Matias nunca mais é mencionado nominalmente nas Escrituras. Ele está presente implicitamente em Atos 2, quando todos os apóstolos recebem o Espírito Santo em Pentecostes. Mas, individualmente, silêncio. É um dos silêncios mais intrigantes do Novo Testamento. Aqui está um homem escolhido para um dos papéis mais importantes da história cristã inicial, e não sabemos praticamente nada sobre o que ele fez depois. Tradições posteriores tentam preencher o vazio. Alguns escritos antigos o colocam pregando na Judéia, outros na Etiópia ou na Geórgia, no Cáucaso. A tradição grega o situa na Macedônia. Cada comunidade cristã antiga parece ter querido reivindicar uma conexão com um dos 12 originais. Quanto ao seu martírio, as tradições variam ainda mais. Algumas fontes antigas afirmam que ele foi apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Outras que morreu de morte natural em idade avançada. A falta de consenso sugere que informações confiáveis sobre seus últimos anos simplesmente não sobreviveram ou nunca foram amplamente disseminadas. Por que esse silêncio? Uma teoria é que Matias simplesmente não era um líder proeminente como Pedro ou João.
Ele fez seu trabalho silenciosamente, sem atrair atenção, sem deixar um legado de escritos ou histórias dramáticas. Outra possibilidade é que ele permaneceu principalmente em Jerusalém e morreu na destruição da cidade em 70 d.C., quando os romanos arrasaram o templo e dispersaram a comunidade judaica. Mas talvez o silêncio seja a história. Talvez Matias seja o patrono de todos aqueles que fazem trabalho importante sem reconhecimento, de todos que aceitam papéis difíceis sem esperar aplausos, de todos que substituem alguém e nunca conseguem sair da sombra daquela pessoa. Pense no peso psicológico. Toda vez que os apóstolos se reuniam, havia uma cadeira vazia onde Judas costumava sentar. E agora, Matias ocupava aquela cadeira. Toda vez que se apresentava como um dos 12, tinha que explicar: sim, eu substituí aquele que traiu Jesus. Não era culpa sua. Ele não havia feito nada de errado. Pelo contrário, ele havia sido fiel desde o início, seguindo Jesus quando Judas seguia, testemunhando quando Judas testemunhava. Mas seu nome sempre estaria ligado ao de um traidor. E Matias aceitou. Ele não recusou a sorte. Não disse: escolha um outro, não quero esse fardo. Ele simplesmente assumiu o papel e fez o que precisava ser feito. Existe uma beleza humilde nisso. Nem todos podem ser Pedro, nem todos podem escrever evangelhos como João, nem todos podem viajar até a Índia como Tomé. Às vezes, seu papel é simplesmente preencher um espaço vazio, fazer o trabalho que ninguém vai lembrar, ser fiel em obscuridade. A igreja primitiva considerava Matias como um apóstolo legítimo. Ele está listado nas litanias dos santos, tem seu dia de comemoração, é reconhecido como testemunha da ressurreição e como um dos 12, mas fora de círculos religiosos, ele é praticamente desconhecido. Matias nos ensina que significado não vem de fama, que impacto não é medido por quantas histórias são contadas sobre você, que às vezes a maior fidelidade é simplesmente aparecer, dia após dia, fazendo o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja prestando atenção. Ele foi escolhido para completar os 12, e ele completou. Não sabemos se ele pregou para milhares ou para dezenas, se fundou igrejas que duraram séculos ou se simplesmente manteve viva a chama em uma pequena comunidade. Se morreu dramaticamente como mártir ou silenciosamente em uma cama. Mas sabemos que quando foi chamado, ele respondeu. Quando foi escolhido, ele aceitou. E quando teve que viver na sombra do homem que traiu tudo o que ele defendia, ele fez isso com dignidade. No final, Matias é o apóstolo de todos nós que nunca seremos famosos. De todos nós que fazemos nosso trabalho sem reconhecimento. De todos nós que ocupamos lugares difíceis e simplesmente fazemos o melhor que podemos. E talvez no grande esquema das coisas, isso seja exatamente tão importante quanto qualquer milagre documentado ou martírio espetacular. Talvez a fidelidade silenciosa seja a forma mais pura de fé. Até agora, falamos de 11 homens que deram suas vidas pela mensagem que acreditavam. Mas existem 2 nomes que não podem ser ignorados quando falamos dos apóstolos, mesmo que por razões completamente diferentes. Judas Iscariotes, cuja traição definiu o que os outros resistiram, e Paulo, que nunca foi um dos 12 originais, mas se tornou o apóstolo mais influente de todos. Judas Iscariotes, o mistério da traição. Judas é um enigma. Ele foi escolhido por Jesus. Escolhido. Jesus, que supostamente conhecia os corações dos homens, que podia discernir intenções escondidas, escolheu como tesoureiro do grupo um homem que o trairia por 30 moedas de prata. Por quê? Essa pergunta tem atormentado teólogos por 2000 anos. Os evangelhos pintam Judas de formas ligeiramente diferentes. João o retrata como ladrão desde o início, roubando da bolsa comum. Marcos e Mateus o mostram simplesmente indo aos sacerdotes e oferecendo-se para trair Jesus por dinheiro. Lucas adiciona um elemento sinistro. Então Satanás entrou em Judas. Mas nenhuma dessas explicações é realmente satisfatória, porque todas elas falham em explicar a complexidade de um homem que viveu 3 anos ao lado de Jesus, e viu os milagres, e ouviu os ensinamentos, e foi enviado a pregar e curar. E então, de alguma forma, chegou ao ponto de apontar seu mestre para os guardas com um beijo.
O que sabemos com certeza? Judas era de Iscariotes, possivelmente do sul da Judéia, tornando-o o único apóstolo não galileu. Ele era o tesoureiro do grupo, e em algum momento ele decidiu que Jesus precisava ser entregue às autoridades. Foi por dinheiro? 30 moedas de prata não era uma fortuna. Era uma quantia modesta, o preço de um escravo. Se Judas estivesse apenas sendo ganancioso, poderia ter roubado muito mais ao longo de 3 anos de gerenciar a bolsa comum. Foi desilusão? Alguns estudiosos teorizam que Judas esperava um Messias militar, um libertador que expulsaria os romanos. Quando ficou claro que Jesus não iniciaria uma revolução armada, talvez Judas tenha se sentido traído primeiro. Foi uma tentativa de forçar a mão de Jesus? Alguns sugerem que Judas acreditava que se Jesus fosse preso, ele finalmente usaria seu poder para derrubar as autoridades. Era uma aposta que deu terrivelmente errado. Ou foi simplesmente fraqueza? Um momento de terror quando as autoridades começaram a procurar os seguidores de Jesus? Um instinto de autopreservação que superou 3 anos de convicção? A verdade é que não sabemos. E o Novo Testamento não nos dá uma resposta clara, porque talvez não haja uma resposta clara. Talvez a traição, como a maioria das falhas humanas, seja complexa demais para uma única explicação. O que aconteceu depois também é envolto em mistério e contradição. Mateus relata que Judas, consumido por remorso, devolveu as 30 moedas aos sacerdotes, dizendo: "Pequei traindo sangue inocente." Quando os sacerdotes recusaram o dinheiro, Judas o jogou no templo e foi se enforcar, seu corpo pendurado até se romper. Atos dos Apóstolos conta uma versão diferente. Pedro relata que Judas comprou um campo com o dinheiro da traição e lá, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. São 2 versões muito diferentes da mesma morte. Estudiosos debatem qual é mais confiável, ou se ambas contêm elementos de tradições orais diferentes sobre o mesmo evento básico. Judas morreu violentamente logo após a crucificação, e sua morte foi vista como juízo divino sobre sua traição. O que é inegável é que Judas se tornou o arquétipo do traidor. Seu nome é sinônimo de traição em dezenas de línguas. Dante o colocou no círculo mais profundo do inferno, em sua Divina Comédia, sendo eternamente mastigado por Satanás. Mas existe algo profundamente trágico em sua história, porque ao contrário dos outros apóstolos que negaram ou abandonaram Jesus e foram restaurados, Judas não esperou pela restauração. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus o restaurou 3 vezes. Tomé duvidou, e Jesus ofereceu provas, mas Judas se desesperou antes da ressurreição. Ele não viu que haveria perdão. Teologicamente, cristãos lidam com Judas de formas diferentes. Alguns o veem como completamente condenado, escolhendo conscientemente o mal. Outros veem tragédia, um homem que falhou catastroficamente, mas cujo arrependimento sincero sugere alguma humanidade remanescente. Alguns até especulam sobre misericórdia divina, embora isso seja controverso. O que Judas nos ensina? Que traição é possível mesmo depois de anos de proximidade com o sagrado. Que nenhum de nós está além do ponto de falha catastrófica e que desespero pode nos cegar para a possibilidade de redenção. Paulo, o 13º apóstolo, e então a Paulo, Saulo de Tarso, um fariseu zeloso que nunca conheceu Jesus em vida, que pelo contrário, perseguiu os primeiros cristãos com fervor violento, que estava presente quando Estevão foi apedrejado e aprovava sua morte. Paulo não deveria estar nesta lista. Ele não era um dos 12. Ele não caminhou com Jesus. Não viu os milagres. Não ouviu os sermões. Ele era o inimigo. E então, na estrada para Damasco, algo aconteceu. Um encontro com o Cristo ressuscitado que o cegou temporariamente e o transformou permanentemente. O perseguidor se tornou o maior evangelista do cristianismo primitivo. Paulo viajou mais que qualquer dos 12 originais. Fundou mais igrejas. Escreveu mais do Novo Testamento, 13 epístolas são atribuídas a ele, do que qualquer outro autor único. Sua teologia moldou o cristianismo de formas que ainda estamos processando 2000 anos depois. Ele sofreu mais que a maioria. Em sua 2ª carta aos Coríntios, Paulo lista seus sofrimentos.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia no abismo do mar. Em jornadas frequentes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E no final, tradições antigas fortemente atestadas indicam que Paulo foi decapitado em Roma durante a perseguição de Nero, provavelmente no mesmo período em que Pedro foi crucificado. Cidadão romano que era, Paulo teria direito a uma execução mais humana por espada, em vez de crucificação. Paulo não está tecnicamente entre os 12, mas é impossível contar a história dos apóstolos sem incluí-lo, porque ele pegou a mensagem que os 12 iniciaram e a transformou em um movimento global. Ele construiu a ponte teológica que permitiu que um movimento judaico se tornasse uma religião universal, e ele pagou o mesmo preço que os outros pagaram, com sua vida, com seu sangue. Em uma estrada fora de Roma, um soldado baixou sua espada, e o maior teólogo do cristianismo primitivo morreu da mesma forma que havia vivido, completamente dedicado à mensagem que um dia o havia cegado e depois o fizera enxergar. A lição de Judas e Paulo. Judas e Paulo são 2 lados da mesma moeda. Um começou como escolhido e terminou como traidor. O outro começou como perseguidor e terminou como mártir. Um se desesperou e morreu sem esperar perdão. O outro encontrou perdão onde não merecia e passou o resto da vida em gratidão. Juntos, eles nos ensinam que ninguém está tão próximo que não possa cair, e ninguém está tão longe que não possa ser alcançado. Que proximidade física com o sagrado não garante fidelidade, e distância inicial não impede transformação. São os extremos da experiência humana com o divino. E ambos, de formas opostas, moldaram o cristianismo de maneiras que os outros 10 apóstolos originais não poderiam ter feito sozinhos. 12 homens, pescadores, cobradores de impostos, revolucionários, céticos, homens comuns de uma província insignificante de um império vasto. Nada em suas origens sugeria que mudariam o mundo. E, no entanto, mudaram. Vamos recapitular o que aconteceu com cada um deles. Pedro, o pescador impetuoso, crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, seu irmão, amarrado a uma cruz em forma de X na Grécia. Tiago Maior, o primeiro mártir, decapitado em Jerusalém por ordem de Herodes. João, o único sobrevivente, exilado e solitário, carregando o fardo de ser o último. Filipe, morto em Hierápolis por desafiar cultos pagãos. Bartolomeu, esfolado vivo na Armênia. Mateus, o ex-colaborador romano, martirizado em terras distantes. Tomé, o cético que viajou até a Índia e foi traspassado por uma lança. Simão e Judas Tadeu, os esquecidos mortos juntos na Pérsia. Matias, o substituto silencioso, fiel sem fanfarra. E as sombras de Judas, o traidor arrependido, e Paulo, o perseguidor transformado. O que todas essas histórias têm em comum? Primeiro, convicção testada até o limite absoluto. Cada um destes homens teve múltiplas oportunidades de recuar, de negar, de simplesmente parar de pregar e voltar para uma vida normal. Pedro poderia ter voltado para seus barcos, Mateus para seus livros de contabilidade. Simão poderia ter retornado à revolução armada que conhecia, mas nenhum deles recuou. Por quê? A resposta que eles dariam é simples. Porque eles viram, não apenas acreditaram, mas testemunharam. E você não pode desver algo que viu. Você pode negá-lo, pode mentir sobre isso, mas você não pode apagá-lo de sua memória. Segundo, sofrimento não foi acidental, foi esperado. Jesus havia avisado: se me perseguiram, também vos perseguirão. Eles sabiam o que estava por vir. A escolha de continuar não foi feita na ignorância, mas com plena consciência das consequências. Terceiro, dispersão geográfica extraordinária, do que hoje é a Turquia até a Índia, da Etiópia à Espanha, de Roma à Armênia. Estes homens não ficaram em sua zona de conforto. Eles foram para lugares onde tudo era estranho, onde eram vulneráveis,
onde não tinham suporte social ou político. Quarto, a mensagem transcendeu o mensageiro. Nenhum deles era perfeito. Pedro negou Jesus. Tomé duvidou. Os filhos de Zebedeu brigavam por posições de poder. Mateus havia sido um colaborador. Simão havia sido um revolucionário violento. Eram homens falhos pregando sobre transformação, porque eles mesmos haviam sido transformados. Quinto, martírio não foi o fim, foi o começo. Cada morte plantou sementes. O sangue dos mártires, como escreveria Tertuliano um século depois, se tornou a semente da igreja. Perseguição não extinguiu o movimento. Paradoxalmente, o fortaleceu. Agora a pergunta que você talvez esteja se fazendo: por que essas histórias foram esquecidas ou não são contadas com frequência? Parcialmente, é questão de documentação. Não temos registros históricos detalhados de cada apóstolo. Alguns deixaram poucos traços na história. Muito se perdeu quando Jerusalém foi destruída em 70 d.C., quando bibliotecas foram queimadas, quando comunidades foram dispersadas. Mas também é questão de conforto. Estas histórias são duras, sangrentas, desafiadoras. Elas forçam perguntas difíceis. Pelo que eu estaria disposto a morrer? Existe alguma verdade em minha vida que considero mais valiosa que a própria vida? A maioria de nós prefere não confrontar essas questões. É mais fácil focar nas histórias confortáveis. Nascimento em Belém, milagres e curas, ressurreição e ascensão. O que veio depois, o preço que foi pago para espalhar essa mensagem, é desconfortável demais para muitos digerirem. Mas essas histórias são importantes. Não porque devemos glorificar o sofrimento, não porque martírio em si seja virtuoso, mas porque elas demonstram algo profundo sobre a natureza da convicção humana. Estas não eram pessoas crédulas procurando por um propósito. Eram céticos transformados em crentes. Não eram fanáticos procurando glória na morte. Eram pessoas comuns que preferiram viver, mas escolheram morrer quando a alternativa era trair aquilo que sabiam ser verdade. E aqui está algo crucial. Quase todos eles poderiam ter salvado suas vidas com uma simples mentira. Não acredito nisso. 5 palavras. E poderiam voltar para casa, para suas famílias, para vidas longas e tranquilas. Mas nenhum deles disse essas palavras. Por décadas, através de prisões, torturas, exílios e execuções, nenhum deles recantou. Nenhum deles disse: foi tudo um engano. Isso não prova que suas crenças estavam corretas. Pessoas morrem por convicções erradas o tempo todo. Mas prova que eles genuinamente acreditavam no que pregavam. Que não era uma fraude consciente. Que não era um esquema para poder ou dinheiro. Porque esquemas desmoronam sob tortura. Mentiras se revelam diante da morte. O que os 12 nos deixam, independente de sua fé religiosa ou falta dela, é um testemunho de coragem humana extraordinária. De lealdade a uma verdade percebida que superou o instinto de autopreservação, de disposição para enfrentar o desconhecido, o perigoso e o mortal por algo que consideravam maior que eles mesmos. Vivemos em uma época de cinismo, de relativismo, onde minha verdade e sua verdade são consideradas igualmente válidas e igualmente vazias, onde compromisso profundo com qualquer coisa é visto com suspeita. A história dos 12 apóstolos desafia esse cinismo. Não dizendo que devemos aceitar cegamente suas crenças específicas, mas mostrando que seres humanos são capazes de compromisso absoluto, que existem pessoas que encontram algo tão verdadeiro, tão valioso, tão transformador, que dão literalmente tudo por isso. 12 homens comuns, alguns crucificados, alguns decapitados, alguns esfolados, um exilado, todos transformados. E através de suas vidas e mortes, eles plantaram algo que cresceu além de qualquer coisa que pudessem imaginar. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas se identificam como cristãs. Igrejas existem em praticamente todos os países do mundo. Hospitais, universidades, movimentos de justiça social, arte, música, literatura, filosofia, tudo foi influenciado pela mensagem que 12 pescadores e cobradores de impostos decidiram valer a pena espalhar. Eles não viveram para ver isso. Pedro morreu sem saber
que uma das maiores basílicas do mundo seria construída sobre seu túmulo. João morreu sem saber que seu evangelho seria lido bilhões de vezes. Tomé morreu sem saber que comunidades cristãs na Índia sobreviveriam 2000 anos. Eles simplesmente fizeram o que acreditavam ser certo, mantiveram-se fiéis ao que haviam testemunhado e confiaram que isso seria suficiente. E foi. A história dos 12 apóstolos não é apenas história religiosa, é história humana. É sobre o que acontece quando pessoas comuns encontram algo extraordinário. Sobre escolhas que definem não apenas vidas individuais, mas o curso da civilização. Sobre o preço da convicção e o poder da fidelidade. Então, o que podemos aprender? Que a vida pede mais de nós do que conforto e segurança. Que existem verdades que valem a pena defender, mesmo quando é difícil. Que transformação real é possível. Que o que consideramos impossível, pessoas comuns já realizaram. Que nossas falhas não nos definem, nossas escolhas após nossas falhas sim. E que às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que preferimos não ouvir porque nos desafiam demais. 12 homens, uma mensagem, um compromisso que custou tudo. E 2000 anos depois, ainda estamos contando suas histórias. Ainda estamos fazendo as perguntas que eles responderam com suas vidas. Talvez seja a hora de ouvirmos não apenas as histórias, mas as perguntas por trás delas. O que é verdadeiro? O que vale a pena? E pelo que estou disposto a viver? Se este vídeo trouxe conhecimento e perspectivas novas para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Logo mais, aparecerá na sua tela outro vídeo que vale a pena assistir. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.